ok? Hoje é a nossa quinta aula, como falei agora há pouco. Vamos lá para a agenda da nossa aula? Então, na nossa quinta aula, a nossa agenda é compreender, identificar e elaborar os cálculos dos índices de atividade, também chamado de prazos médios, ok? Compreender os métodos de previsão de falência. A gente vai comentar um pouco sobre esses métodos, o que ele traz de informação útil para a nossa tomada de decisão. Relembrando, a gente tem falado que a análise nossa, a gente vai estar baseado nesse tripé da análise, que inclui liquidez, endividamento e rentabilidade. Nós já vimos esses três tópicos, nós já vimos liquidez, nós já vimos endividamento na aula 3 e nós vimos rentabilidade e lucratividade na aula 4. Hoje, na aula 5, a gente vai falar sobre esse índice aqui, os índices de atividade, os prazos médios. Esse é um índice que ele consegue alimentar, de certa forma, os outros três índices. Ele influencia nesses outros três índices, principalmente liquidez e endividamento. E o que seria prazos médios, esses índices de atividades, os prazos médios, né? Os índices de atividade, também chamados de prazos médios, indicam uma estimativa em dias dos prazos de atividades operacionais das empresas. Ok? Então, assim, eu saliento que, mesmo os prazos médios sendo uma estimativa, ou seja, uma média arbitrária, a utilização desses prazos ajuda as empresas a tomarem decisões importantes a respeito dos ciclos operacionais e financeiros da mesma. O que a gente quer falar com isso? Professor, é uma média? É uma média. É exato? Não. É arbitrária. A gente vai criar um mecanismo que dê informação o mais próximo possível de algumas situações operacionais da empresa. Que são situações operacionais? O tempo que eu demoro entre comprar e vender, o tempo que eu demoro entre comprar, vender e receber, o tempo que eu demoro entre comprar e pagar, todos esses prazos influenciam na liquidez da minha empresa, o quanto vai ter em caixa, e influencia também na qualidade das minhas dívidas, ok? Então a gente vai trabalhar esses prazos nessa vertente de, é uma estimativa muito próximo da realidade, mas que serve bastante para a gente conseguir tomar algumas decisões que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Então, assim, entre esses prazos tem o prazo médio de renovação de estoques, ou seja, quanto que o estoque demora para receber, para entrar na empresa e quanto ele demora para sair, para ser vendido. Esse índice indica, então, o prazo médio entre a entrada, compra, e a saída da mercadoria, venda da empresa. O mesmo pode e deve ser utilizado para controle de quantidade de estoque e ainda do período de tempo em que o mesmo deverá ser reposto, ok? Então, assim, como é que eu calculo esse prazo médio de renovação de estoque? O prazo médio de renovação de estoque eu calculo pegando o estoque. Aonde que eu pego essa informação? No balanço patrimonial. Se eu estou fazendo o prazo médio de renovação de estoque do ano de 2011, eu vou pegar no balanço patrimonial do ano de 2011, ok? Dividido pelo quê? Dividido pelo CMV. Onde é que eu pego essa informação? Na demonstração de resultado do exercício, beleza? Então, CMV é o quê? Custo das mercadorias vendidas, está lá na DRE. PMRE é o prazo médio de renovação de estoque, ok? Qual outro prazo que eu tenho? Eu tenho prazo médio ainda de recebimento de vendas. O que ele indica? Esse índice indica quanto tempo, em média, a empresa leva para vender e, consequentemente, receber suas vendas. O mesmo deve ser utilizado como indicativo para alteração no sistema de cobrança até mesmo e ainda para alteração nos prazos das vendas, ok? Então, esse aqui fala o quê? Então, eu estou falando do tempo que eu demoro para vender e, consequentemente, receber, ok? Então, do momento da venda até o momento do meu recebimento é o prazo que leva. Fechado? Como é que é a fórmula dele? O prazo médio de renovação de estoque, o PMRV, correto? A fórmula dele é duplicatas a receber
Informação que eu pego do balanço patrimonial do ano que eu estiver fazendo, dividido pelas vendas, ok? Essas vendas aqui eu vou pegar na demonstração do resultado do exercício. Daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa sobre essas vendas na hora do cálculo, correto? Então esse aqui é o tempo que eu demoro, prazo médio entre onde eu pego para vender e, consequentemente, receber, beleza? Prazo médio de pagamento de compras. Esse índice indica quanto tempo, em média, a empresa leva para vender e, consequentemente, receber suas vendas. Está errado aqui. Deixa eu pular um prazo médio. Deixa eu voltar aqui. Esse prazo médio de pagamento de compras é o tempo que eu vou demorar para comprar e pagar a mercadoria, ok? Então esse é o prazo médio de pagamento de compras. É o tempo que eu demoro entre a compra e o pagamento. A fórmula, vou pegar fornecedores, correto? Onde que eu pego isso? No balanço patrimonial. E compras. E onde é que eu pego compras? Compras tem uma fórmula para eu conseguir encontrar compra. Então a gente vai passar já a fórmula. Então prazo médio, eu vou pegar fornecedor do balanço patrimonial e vou pegar compras de uma fórmula que a gente já vai ver à frente. Então essa é a fórmula do PMPC. Mas para calcular o PMPC eu tenho que calcular o quê? Tenho que calcular compras. Qual é a fórmula que eu consigo encontrar compras? CMV, ok? Esse CMV é o quê? Acha onde? Na DRE. Ok? Vamos colocar que a gente esteja trabalhando no ano de 2011. CMV eu acho na DRE. Estoque final eu vou achar no balanço patrimonial de 2011. E estoque inicial eu vou encontrar no balanço patrimonial de 2010. Ok? Então, estoque final, saldo no balanço patrimonial do ano analisado, ou seja, o ano que eu estou fazendo a análise, 2011. E o estoque inicial? O estoque inicial é o saldo no balanço patrimonial do ano anterior. Ok? Nesse caso aqui seria, se a gente tivesse com esse exemplo, 2010. Correto? Então, para eu calcular o PMPC, eu tenho que encontrar compras. Então, eu tenho que usar essas duas fórmulas. Professor, eu vou ter que decorar todas essas fórmulas? Para avaliação, não, a gente vai passar todas as fórmulas utilizadas na disciplina. Correto? E aí, eu tenho o chamado ciclo operacional. O que é esse ciclo operacional? É um ciclo que informa o prazo entre a compra, a venda e o recebimento das vendas. Esse ciclo é obtido através da soma do prazo médio de renovação de estoque e o prazo médio para recebimento das vendas. Do que eu estou falando aqui? Venda, ok? Recebimento. Correto? É nesse ponto aqui que a gente calcula ele. Ainda mais, né? A gente volta, né? Pega do momento da compra. Correto? Tempo que demora entre comprar, vender e receber. Fechado? Então, assim, o ciclo operacional eu calculo, então, já falou no anterior. Ciclo operacional eu calculo prazo médio da renovação de estoque, de rotação de estoque, mais prazo médio de recebimento de vendas. Então, CO, ciclo operacional, PMRE, prazo médio de renovação de estoques, e PMRV, prazo médio de recebimento de vendas. Ok? Então, esse é o nosso ciclo operacional entre a compra, passou um tempo, eu vendi agora, venda, passou outro tempo, recebimento. Ok? Isso que é o ciclo operacional da empresa. Preciso de mais alguma informação? Preciso. Se eu tenho um ciclo operacional, agora eu quero saber o meu ciclo de caixa ou ciclo financeiro em algumas obras. Este ciclo informa o tempo de financiamento concedido pelos fornecedores
e o tempo em que é bancado pela própria empresa ou por outros recursos. Esse ciclo é obtido com a diferença entre o ciclo operacional, que a gente calculou na slide passado, a gente montou a fórmula, e o prazo médio de pagamento de compras, ok? Então, como é que funciona esse ciclo? O ciclo de caixa é o ciclo operacional menos o PMPC. Então, o que eu estou dizendo? Olha, nesse ciclo aqui, eu estou dizendo que entre a diferença entre eu compro, eu vendo e eu recebo, ok? Tem esses dois. Só que eu tenho outra coisa, eu compro e eu, entre a minha compra, é o mesmo momento aqui, ó, momento zero, e o meu pagamento. Então eu compro e pago aqui, ok? O ciclo de caixa é a diferença daqui até chegar no prazo do recebimento, ok? Que informações que a gente consegue desenhar com o que a gente está falando até agora? A gente está falando que a gente consegue calcular o prazo entre a minha aquisição, a minha compra de mercadoria, até o momento que eu vendo. Beleza, esse é um prazo. Mas espera aí, eu consigo calcular também o momento da minha venda até o meu recebimento. Opa, fantástico. Então eu já tenho uma primeira informação. Eu tenho informação entre o momento que eu compro a mercadoria até vender e até receber essa mercadoria. Primeira informação, estou falando do ciclo operacional, o tempo que demora para eu fazer a minha operação dentro da empresa, correto? Aí eu tenho um outro ciclo, eu tenho um outro prazo, eu tenho um prazo médio de pagamento de compras, que é o quê? Não tem a compra lá inicial? Comprei o estoque, entre a compra e o pagamento. Se o meu prazo de compra, venda e recebimento for maior do que o prazo da minha compra e pagamento, significa o quê? Que eu tenho que bancar esses fornecedores com outros recursos que não seja os de venda de mercadoria. Tem prazos diferentes, ok? Então isso que a empresa tem que trabalhar, tentar ajustar e deixar esses prazos mais próximos um do outro. Deixar esses prazos mais próximos um do outro. Eu tenho que ter o ciclo operacional muito próximo do meu prazo médio de pagamento de compras, o mais próximo possível que eu consigo resolver o problema de caixa, ok? Professora Leila. O pessoal aqui está tranquilo, dizendo que está acompanhando a aula, por enquanto nenhuma dúvida. Estão satisfeitos com a questão das fórmulas, né? Que a prova, que vai ter fórmulas na prova, então não estão mais preocupados tanto. Então, assim, é importante saber que todos esses índices que têm sido ministrados aqui nas aulas, todos esses índices vocês vão encontrar principalmente nessas duas demonstrações, né? Vocês viram que nós estamos trabalhando com o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Então, não vai ter dificuldade por isso. Então, conhece as contas que estão lá no balanço patrimonial, já vai lá, já conhece o que é o ativo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, e junto com a DRE. Então, você vai ter como encontrar todos esses índices. E mais com as fórmulas, então não vamos ter dificuldade para fazer uma boa prova. Ok, então assim, a gente já viu essa parte, professor, não é? Nós vimos o que é. Vamos calcular agora para a gente ver como é que calcula, de onde que a gente tira, para a gente tirar as dúvidas? Vamos lá? Então assim, que nem a professora Leila frisou muito bem, eu uso a informação da demonstração de resultado do exercício, correto? Eu vou usar a minha DRE, vou tirar a informação daqui para fazer os prazos, vou fazer obtido através da minha receita, né? A minha receita, muitos fazem da receita líquida, muitos fazem da receita bruta, daqui a pouquinho a gente vai expandir mais sobre isso, ok? Então é meio que indiferente fazer de qualquer ponto, beleza? Ok, a gente vai usar o balanço patrimonial, beleza? Estou aqui trabalhando com 2 anos. Para quê? Porque eu tenho que ter informação, só por essa informação aqui que eu estou colocando 2 anos, eu tenho que ter informação do estoque. Quando a gente for nas fórmulas, eu vou voltar nos balanços aqui, indicando aonde que a gente acha. O balanço patrimonial, para ficar melhor visualizado aí na aula, estou dividindo ele em ativo, aqui estão os meus ativos, e aqui estão os meus passivos, ok? Então já tenho balanço patrimonial e DRE. Tendo isso em mãos, eu consigo calcular todos os meus prazos médios de renovação. Todos os meus prazos médios. Vamos calcular o prazo médio de renovação de estoque? Ok? Então, o prazo médio de renovação de estoque é o estoque dividido pelo CMV, ok? Vezes 360.
É o estoque? Que estoque que é? Opa, esse aqui é o estoque atual. Quando eu falo estoque e não friso nada, é o estoque atual. Então eu vou lá no meu balanço patrimonial e pego o valor do meu estoque. Qual o valor que é do meu estoque? 6.700. Então, o valor do meu estoque é 6.700. Mas ele tem mais informação, professor. Ele pede também o CMV. Da onde que eu vou achar o CMV? CMV eu vou achar na demonstração de resultado do exercício. Aqui, demonstração de resultado do exercício, custo das mercadorias vendidas, CMV. Correto? Então, eu vou lá na fórmula, então eu já tenho o valor do CMV e tenho o valor do meu estoque. O meu estoque é 6.700. E o meu CMV? Meu CMV é 76.250. Para achar o prazo em dias, eu multiplico por 360. Ok? Vale lembrar que esse CMV aqui é da DRE e quando eu estou trabalhando a demonstração de resultado do exercício, esse CMV é o valor de custo do ano todo. Então, é do ano de 2011 todo. Nós estamos calculando 2011, não é isso? 2011 todo. Fechado? Então, assim, continuando. Então, eu pego 6.700, divido por 76.250, vai dar 0,87869. Vezes 360, eu vou achar a quantidade média estimada em dias da minha rotação de estoque. Quanto que o meu estoque rodou durante o período analisado, ok? Esse aqui é o cálculo do prazo médio de rotação de estoque. E aí eu tenho outro prazo médio, eu tenho um prazo médio de recebimento de vendas. O que eu pego então? Eu pego duplicatas a receber e pego vendas. Aonde que eu vou pegar duplicatas a receber? Balanço patrimonial. E vendas? Vou pegar na minha demonstração do resultado do exercício, ok? Voltando lá, vou voltar aqui no meu balanço patrimonial. Eu estou falando de vendas, eu estou falando do quê? Estou pedindo o quê? O valor da duplicatas a receber, não é isso, professora? Isso. Vamos voltar. Estou falando do prazo médio, tem o valor do meu duplicata a receber, 7.800, ok? É do ano atual. E eu pego também o valor das minhas vendas. Vendas brutas, que é tudo aquilo que eu vendi, correto? Como o CMV, como os custos da mercadoria vendida já tem todas as deduções inclusas neles, fora dele, então nesse caso específico a gente vai pegar a receita bruta, ou seja, para o cálculo dos prazos médios a gente prefere pegar a receita bruta, a informação fica mais confiável. Ok? Como vocês têm os slides agora, a gente vai procurar evitar voltar lá no balanço e na DRE. Então, ó, vendas eu acho na DRE, duplicado receber eu acho no balanço patrimonial. Aí vocês têm em mão. Então, qual a minha duplicado receber? 7.800. Qual as minhas vendas? 165 mil. Correto? 165 mil. E o que eu acho aqui? Eu acho 7.800 dividido por 165, que é igual a 0,047273, vezes 360, eu vou achar o prazo em dias, 17,02 dias. Arredondamentos aqui perfeitamente aceitável, valores um pouquinho, 0,2, 0,3 aqui aceitável, correto, todo o arredondamento, beleza? Calculamos já o prazo médio de recebimento de vendas. E aí, eu tenho prazo médio de pagamento de compras. Para eu calcular o prazo médio de pagamento de compras, quem que eu tenho que calcular? Tenho que calcular compras. Fazer uma pequena observação sobre essa informação. Gente, o que eu estou fazendo quando eu coloco compras aqui? Eu estou calculando compras, eu estou estimando também. Então assim, se a empresa tiver um relatório separado, colocado todos os valores das compras dele, eu não preciso calcular. Ah, mas eu vou fazer, a empresa não tem o cálculo de compras, aí eu tenho que fazer esse cálculo. O que a gente faz observação? Na empresa comercial, plenamente possível, isso é normal, tranquilo. Nas empresas industriais entram outros fatores, a estimativa fica muito mais difícil. Nas empresas de serviços, quase impossível, ok? Então a gente tem que tomar esses dois cuidados. Nas empresas comerciais, fácil fazer a estimativa. Nas empresas industriais entram muito outros fatores, ok? E nas empresas de serviços, quase impossível fazer esse cálculo, beleza? Então compra, se a empresa estiver, pega com a empresa. Se ela não tiver essa fórmula, estima, chega bem próximo de a realidade. Vamos lá calcular ele? Então, para a gente achar compras, a gente faz o seguinte, a gente pega uma fórmula que é essa, CMV
mais estoque final, menos estoque inicial. Correto? Pego o meu CMV. O CMV eu vou achar onde? O CMV eu vou achar na demonstração de resultado do exercício. E estoque final? Estoque final, o balanço patrimonial do ano que você está fazendo. Exemplo, 2011. Correto? É 2011, professora? 2011, 2012, 2010, 2011? 2010, 2011. Isso. 11, ano de 2011. E o estoque inicial? Mesma coisa, no balanço patrimonial, mas não de 2011, do ano anterior. Então eu tenho CMV que foi pego lá da DRE, 76.250, estoque final 6.700, estoque inicial 6.500. Aí eu estimo o valor das minhas compras, ok? Volto a frisar, se a empresa tiver um relatório de compras que você não precisa usar a estimativa perfeitamente, pode ser usado e chega num valor mais exato. Correto? Agora sim eu posso calcular o prazo médio do pagamento de compras, que é o quê? Fornecedores dividido por compras, ok? Então, meu prazo médio de pagamento de compras é fornecedores dividido por compras. Qual é o meu fornecedor? R$1.000. Dividido por compras, comprei 76.450. Vezes 360, eu consigo estimar o prazo que eu demoro de comprar até pagar. Então, 1.000 dividido por 76.450 é igual a 0,01308. Vezes 360, eu coloco esse prazo em dias. Então, meu prazo médio de pagamento de compras é 4,71. Correto? Tem mais cálculo? Tem. Eu consigo calcular o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? O prazo da compra até o recebimento, até venda e recebimento. Qual é a fórmula do ciclo operacional? Pego o meu prazo médio de renovação de estoque ou rotação de estoque, divido, olha, acostumei com divido, né? Mais o prazo médio de recebimento de vendas. Então eu chego no valor. Então eu pego o PMRE, que é 31,63, mais PMRV 17,02, eu chego no meu ciclo operacional. Então a minha empresa demora para comprar, vender e receber quantos dias? 48,65 dias. Relembrando que isso, novamente, é uma estimativa. E o meu ciclo de caixa? É o quanto eu banco do meu bolso. Ou seja, considerando as minhas atividades operacionais. Então ele pega ciclo operacional menos prazo médio de pagamento de compras. Então meu ciclo operacional é quanto? 48,65. E o meu prazo médio de pagamento de compras, que eu já calculei nos slides anteriores, 4,71. Então eu chego no que é chamado ciclo de caixa, correto? Então meu ciclo de caixa é quanto? 43,94 dias. Correto? O que significa isso? Gente, olha só. O tempo que eu demoro para comprar, vender e receber é muito maior nesse caso do que o tempo que eu demoro para comprar e pagar. O que significa isso? Isso é bom ou ruim? Não seria interessante que o seu fornecedor fornecesse prazos equivalentes ao que você tem na sua empresa? Se você conseguir fazer isso, a tua empresa vai se livrar de uma coisa, de pegar dinheiro com instituições financeiras para poder cobrir essa diferença de dias, ou até mesmo de usar recursos próprios para cobrir esses dias. Então, quanto mais eu aproximar, melhor é. Correto? Vamos aqui analisar um pouquinho os exemplos? Vamos interpretar, né? Fazer uma interpretação rápida nesses índices, né, de atividade. Então, assim, como é que é isso? O que é o prazo médio de recebimento, de rotação de estoque? É o tempo que eu demoro para comprar, não é isso? E vender. É esse prazo que eu estou estimando. Correto? Nesse meu caso, 31,63 dias. Então, em média, entre 32 dias, lá no finalzinho do dia, no meio do dia, ele vai lá e recebe. Recebe não, e vende. É o prazo da compra e da venda. Correto? Então, é isso que eu estou falando, né? É o prazo entre a comprar e vender. Estou falando de recebimento. E entre vender e receber, nós temos outro prazo, né? Prazo médio de recebimento de venda. Vendi aqui, recebi aqui, tenho 17 dias.
Então aqui eu tenho informação interessante, que é o que? A soma desses dois. Então aqui eu tenho outro prazo, eu tenho comprar, vender e receber. Correto? O prazo entre a minha compra e o recebimento. É o quanto tempo que eu demoro para pegar um estoque e transformar ele em dinheiro. Correto? O nome disso é o quê? O nome disso é ciclo operacional. Nesse caso aqui, este mais este é igual a 48,65 dias, ou seja, PMRE mais PMRV é igual a 48,65 dias. Então, eu demoro 48,65 dias para comprar, vender e receber. Fixado? Esse é o nosso prazo, 48,65 dias para comprar, vender e receber. Correto? E de onde que eu tiro o estoque? O estoque eu tiro de alguém que eu comprei. E como é que eu comprei? Não, eu comprei com prazo. Qual foi o prazo médio de pagamento desses caras? Dos meus fornecedores. A diferença desse que eu demoro para receber e o prazo dos fornecedores vai ser um prazo ali estabelecido como ciclo de caixa. Vamos lá ver no nosso exemplo? Também? Então vamos aumentar a informação. O prazo médio aqui é comprar, vender e receber. O prazo médio de pagamento de compras também é comprar. Aqui é o momento da minha compra. É comprar. Correto? Até aqui, esse 4,71 é o momento que eu vou fazer o pagamento. Então, o PMPC é isso, é o momento da compra até eu pagar. E essa diferença? É o prazo que eu tenho que bancar. Ou com recursos próprios, né? Patrimônio líquido, ou com de terceiros. E aí eu tenho essa outra informação. Então, esse prazo daqui até aqui, eu tenho 43,94 dias, que é chamado o meu ciclo de caixa. Ok? Meu ciclo de caixa. Então, esse meu ciclo de caixa demora 43,94 dias, que eu tenho que arrumar outros recursos que não seja o recurso operacional. Então, esse aqui é o meu ciclo de caixa. Correto? Esses são os índices de atividades. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. Diminuir o máximo possível o ciclo de caixa para eu conseguir ser bancado por terceiros. Ressalva, eu não quero pagar mais juros. Eu não tenho a intenção de pagar mais juros. Ok? Entre pagar mais juros para fornecedores, eu escolho a melhor opção. Ou tem capital próprio, pode ter terceiros? Pode. Pode ser que os bancos estejam financiando com um percentual de juros menor do que os seus fornecedores e a opção de ser financiado pelos bancos ou por instituições financeiras é melhor? Pode ser, essa decisão é da empresa, mas esses cálculos vão te ajudar a tomar essa decisão. Professora Leila? Os alunos estão só com dúvidas, professor, para saber se duplicatas a receber e contas a receber representam a mesma coisa e representam a mesma coisa. Então, quando tiver no balanço contas a receber e duplicatas a receber, estamos falando da mesma coisa. Outra dúvida é se prazo médio de rotação de estoques é a mesma coisa que prazo médio de renovação de estoques. É a mesma coisa. São palavras rotação e renovação, na verdade, são sinônimos. Estamos tratando da mesma coisa. Ok. Uma ressalva que a gente faz, duplicados a receber e valores a receber, quando tem os dois, a gente opta por duplicados a receber. Quando tem dois, provavelmente a empresa está dividindo, assim, esse aqui é o que eu tenho das operações, esse aqui é o que eu não tenho das operações. Quando tem só um, valores a receber vai ser a mesma coisa que a professora Leila disse, correto? Quando tem dois no exercício, ok? Se você está próximo à empresa, pergunta para a empresa se os dois fazem relação com os clientes. Tem que ser venda de mercadoria, correto? Se for venda de uma mesa que você tem lá, de um ativo, de um carro, entendeu? Vai estar valores a receber. Então tem empresa que separa isso, mas em tese todas as contas representam a mesma coisa, correto? Fizemos atividades, os ciclos operacionais, a gente vai inserir um novo assunto para a gente trabalhar mais. Então assim, mesma coisa que a gente fez nos outros, prazo médio de recebimento de vendas. Opa, quanto menor, quem quer receber mais tarde? Quem quer receber mais tarde, empresta dinheiro para o professor. Quanto menor, melhor. Prazo médio de rotação de estoque. Correto? Eu quero demorar para vender o meu estoque? Não. Então, quanto menor, melhor.
Prazo médio de pagamento de fornecedores. Quanto maior, melhor. Professor, tem os juros. Ok, nós temos que observar isso aqui. Mas, em tese, sem juros, quanto maior tempo, melhor você trabalha o dinheiro. Ciclo operacional, o tempo que eu demoro para comprar, vender e receber. Correto? Então, quanto menor tempo eu demorar para vender e quanto menor tempo eu demorar para receber, melhor para mim. Então, quanto menor, melhor. Ciclo de caixa. Também, olha, é o tempo que entre meu recebimento e o meu pagamento, lembra? Essa diferença de prazo é quanto menor, melhor. Se for negativo, melhor ainda. Imagina, eu compro, vendo e recebo nesse prazo. Eu compro e pago nesse prazo. Então, eu tenho uma lacuna de temporal aqui que vai ser financiado por fornecedores. Ok? Fórmula para encontrar compras aqui, a gente não precisa analisar quanto menor, melhor. Não existe relação para isso. Correto? Gente, os métodos de previsão de falência. O que é isso? Ok? Alguns estudos foram pegar assim, olha, como é que eu identifico através da contabilidade, já que ela relata o presente, é estática, o presente e passado, quanto é que é o tempo que eu demoro para poder pegar do tempo em que uma empresa e determinar se ela é provável que vai falir. Isso é chamado de método de previsão de falência. Ok? E aí, por que a gente trouxe esse assunto? Para a gente colocar que existem fórmulas, existem alguns autores que fazem, mas que ainda não encontramos a fórmula exata para isso. Então, vou fazer uma breve apresentação de um artigo muito interessante sobre o assunto. Depois, quem quiser fazer uma pesquisa mais a fundo do assunto, fique à vontade. O artigo base que está lá no material nosso, lá no material complementar, é muito interessante. Vocês podem utilizar ele. Mas é um método também preditivo e que existe algumas lacunas, alguns viés que a gente vai comentar aqui nos slides. Vamos lá? Então, assim, considerando, né, que os demonstrativos contábeis retratam a situação da empresa, alguns estudos surgiram a partir destes demonstrativos para conseguir prever se as empresas estão num processo de falência. Ok? Então, assim, dentro dessas pesquisas, essa do Silva, que não sou eu, né? Em 2012, eles fizeram o seguinte, testaram alguns modelos, existem vários modelos de previsão de falência existentes. Os testes realizados pelos autores, né, levaram em consideração 13 empresas que decretaram falência e aplicaram a cada um dos modelos já existentes. Apresentamos abaixo um quadro no próximo slide, né, com os resultados encontrados pelo estudo. A base era essa. Ele testou 13 modelos e dentro dos 13 modelos eles testaram qual que retrataria melhor. Teve um modelo específico que deu 100%. Então esse modelo específico foi lá e deu assim, ó, são 100% das 13 empresas utilizando esse modelo, todos que deram que ela estava próxima a falir e existia a possibilidade de falência, faliram. Correto? Qual ressalva que eu faço sobre essa informação? Ressalva que eu faço é que eles pegaram 13 empresas que faliram. E se eu aplicar para as demais empresas, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Então, assim, chamando a atenção para esse método de falência que existe, que vocês podem tentar aplicar a fórmula nas suas empresas. No livro lá eu trago a fórmula do que trouxe maiores informações, mas agora a gente vai falar sobre um outro assunto ainda. Vamos lá? Então, o que é o capital de giro, né? Então, a gente vai trabalhar a necessidade de capital de giro. O capital de giro são os recursos necessários para a empresa realizar suas operações, ou seja, compra, venda e pagamento. Ou seja, os recursos ligados diretamente às atividades operacionais da empresa. Ok? Então, assim, primeiramente, para a gente falar sobre a necessidade de capital de giro, nós temos que entender que no grupo circulante, ativo e passivo, existem contas que nos remetem à natureza financeira, ou seja, caixa, banco, né? Financiamentos a curto prazo, empréstimos a curto prazo e outras contas de natureza operacional ou operacionais, que são duplicatas a receber dos clientes, esse é o foco, estoques, duplicatas a pagar dos fornecedores, salários a pagar, são tudo que faz parte da minha parte operacional.
Por que eu retiro essa informação? Então vamos calcular um pouquinho. Então aqui eu tenho meu balanço patrimonial, tenho meu ativo, ok? Tenho aqui separado meu ativo, olha, meu ativo circulante financeiro, que são caixas, equivalente de caixas e outros créditos, ok? Então esse aqui é meu ativo circulante financeiro, ou seja, provar, isso aqui é toda a minha parte de captação financeira, não tem muito a ver com a minha atividade operacional. E meu ativo circulante operacional, esses dois meus, contas a receber e estoque. Então eu tenho aqui 13 mil mais 1.500, tenho 14.500 de ativo circulante financeiro e tenho 14.500 de ativo circulante operacional, correto? Dividido, então eu tenho meu passivo aqui, faço a mesma divisão, ó. Tenho meu passivo circulante financeiro, aqui empréstimo, financiamentos e contas a pagar que não seja ligada às atividades operacionais. Então, no meu caso aqui deu 5.000 mais 1.600, que deu 6.600. Então, meus passivos circulantes operacional são meus fornecedores, são minhas obrigações fiscais, são minhas obrigações trabalhistas e sociais e são as minhas provisões, tudo ligado à minha atividade operacional. Somando 1.700, 9.300, chega ao 14.000. Então, essa separação aqui é importante para eu saber o que está acontecendo com o meu capital de giro. Outra informação que deve ser inserida é o capital de giro da empresa, né? Que representa o quanto das origens de recursos de longo prazo, passivo não circulante e patrimônio líquido, não estão comprometidos com o pagamento de recursos aplicados a longo prazo, ou seja, ativo não circulante. O que é isso então? Para mim achar capital de giro, eu estou dizendo que o capital de giro é o passivo não circulante mais o PL menos o ativo não circulante. Ou seja, tudo que eu tenho de longo prazo que não está aplicado no meu longo prazo, ok? Que não tem aplicação. Isso me dá folga no curto prazo. Então, capital de giro é essa fórmula, passivo não circulante, mais patrimônio líquido, menos ativo não circulante. Ok? E a minha necessidade de capital de giro? Para não haver necessidade de recursos financeiros, ou seja, que normalmente geram despesas, ou seja, juros, todas as minhas aplicações de recursos operacionais, ativo operacional, devem ser financiadas pelas minhas origens de recursos operacionais, ou seja, passivo operacional, para que a empresa não necessite de recursos financeiros para realizar suas operações. Ok? Então vamos lá. A minha necessidade de capital de giro, lembra que a gente separou lá em ativo, circulante, operacional e financeiro? É a diferença do meu ativo circulante operacional menos meu passivo circulante operacional. Correto? Então a minha necessidade de capital de giro é ativo circulante operacional menos o meu passivo circulante operacional. Tem outra coisa, quanto que eu tenho em caixa sobrando, né? Então, o saldo de tesouraria é a diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, é chamado o de saldo em tesouraria, correto? Quando a gente fizer os cálculos, a gente faz mais comentários. O saldo em tesouraria pode ser calculado com a diferença entre o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, correto? Mas ele pode também ser pego o capital de giro menos a necessidade de capital de giro, correto? Está aqui os nomes. Ok? Então, eu separo no meu balanço patrimonial as contas e vou partir para os meus cálculos. Então, capital de giro, eu pego passivo não circulante mais patrimônio líquido, menos ativo não circulante. Correto? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3.000 do meu passivo não circulante, que está lá no meu balanço patrimonial, mais o meu patrimônio líquido, que é 63.100, menos o meu ativo não circulante. Então, na minha empresa, qual o capital de giro da minha empresa? O capital de giro da minha empresa é de 8.400, correto? E qual a minha necessidade de capital de giro? Quanto que eu preciso de capital de giro? É todo o meu ativo circulante operacional menos o meu passivo circulante operacional, correto? A minha necessidade de capital de giro é os 14.500 menos 14.000. Minha necessidade de capital de giro nesse momento é de R$500. Fechado? Fazer os cálculos, no final a gente dá uma repassada. Saldo em tesouraria, ativo circulante menos passivo circulante financeiro. Ativo circulante financeiro 14.500,
passivo circulante financeiro, 6.600, achado no balanço patrimonial já. Saldo de tesouraria meu era 7.900. Ah, professor, você falou que tem outro cálculo. Sim, se eu pegar capital de giro, que eu já achei, 8.400, menos 500 da necessidade de capital de giro, dá os mesmos 7.900 de saldo de tesouraria. Ok? Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui assim, olha, do que eu tenho lá operacional, do que eu tenho meu no circulante, ele pode ser parte bancada pelos meus fornecedores ou pode ser bancada pelo meu longo prazo, que é financiamentos com bancos de longo prazo, ou também, como também pode ser o meu capital próprio, meu capital investido. Quando eu estou falando de necessidade de capital de giro, é quanto que eu tenho ali que falta para mim, que não está dentro da minha atividade operacional, ou seja, não está dentro de clientes, não está dentro de duplicados a receber. Ah, pode estar onde? Já pode estar no meu caixa, mas essa hoje é a minha necessidade de capital de giro, ok? Quando eu falo de saldo de tesouraria, é aquilo que eu tenho de sobra ali, que é plenamente financeiro, ok? Vamos voltar aqui para os slides. Aqui daquela pesquisa que a gente pulou um pouquinho dos métodos de previsão de falência, a gente tem os modelos estudados pelos autores, ok? E os índices de previsão correta, aqui foi 92%, aqui foi 8%, aqui foi 62%, aqui foi 100%, aqui foi 85%. 100% aqui é o do Altman, Baida e Dias, né, em 1979. Esses autores trabalham com duas fórmulas deles, os dois modelos dele deram 100%. O muito engraçado, que a professora Leila deve lembrar disso, que na maioria dos livros brasileiros, essa fórmula que é utilizada como método de previsão de falência e não previu nenhuma das 13 falências. Ok? Beleza? Então essa aqui é só informação, que nem eu estou falando para vocês. Essa aqui é a fórmula deles, para vocês se divertirem, sonhar com ela, colocar no travesseiro, correto? Então essa aqui é a fórmula do Z1, Z2 dele. E aqui está as informações. Quem quiser brincar de calcular, fique à vontade. Correto? Ok, gente? Então, essa é o que a gente teria para falar sobre método de previsão de falências. E ele muito, de certa forma, ele é muito complexo, por isso eu não trouxe nem os cálculos, mas era bom apresentar para vocês terem uma ideia que as informações do balanço patrimonial trazem até esse modelo. Correto? A gente escolheu um dos melhores modelos para apresentar para vocês, está aí apresentado, no livro tem, no capítulo, no complemento, tem um material mais específico para vocês. Correto, professora Leila, dos polos? Eles pediram só para retornar do saldo em tesouraria, que é o último conteúdo aqui, os últimos slides. Ok, deixa eu chegar nesses dois aqui do saldo em tesouraria. Então vamos aqui. Vamos passar os três com uma certa rapidez, mas vamos passar os três. A informação. Aqui está o nosso capital de giro, que é o quanto que eu tenho girando na minha empresa, ou seja, livre lá entre os curto prazo, AC e PC, ok? Quanto que eu tenho livre lá. Se eu fizer essa conta aqui também dá um valor, quanto que eu tenho livre. Então eu acho meu capital de giro, quanto que eu tenho girando na minha empresa, que tem origem aqui não é origem, ó, as origens não circulantes. É o que, se eu não estou empenhado em ativos não circulantes, a sobra foi lá para cima no meu ativo circulante. Então, o meu capital de giro é 8.400. Interessante meu capital de giro nessa empresa. Agora, a minha necessidade de capital de giro é quanto que eu tenho lá em cima que não está bancado pelos fornecedores, contas a receber, contas a pagar. Então, nesse caso aqui, deu 500, ok? Então, é quanto que eu preciso, a diferença entre os dois é quanto que eu preciso para poder honrar com as minhas contas, considerando apenas a minha atividade operacional. Então, não é o que eu preciso de fato. Considerando a minha atividade operacional, eu tenho esse resultado. Então, aqui o saldo em tesouraria é o quê? Quanto que eu tenho em dinheiro, né? Alguns termos trabalham isso aqui como capital de giro mesmo, né? Mas na verdade, é o saldo em quanto que eu tenho de dinheiro, considerando somente as minhas atividades financeiras. Correto? Meu passivo financeiro. Então, o meu saldo de tesouraria é o ativo circulante financeiro menos o meu passivo circulante financeiro. Então, é 14.500 menos 6.600. Então, o meu ativo circulante financeiro menos o meu passivo circulante financeiro, nesse caso, daria um saldo de tesouraria de 7.900. Ok? Então, o que eu quero dizer? O saldo de tesouraria é encontrado também. Se eu pegar
capital de giro menos necessidade de capital de giro. Se eu tenho um capital de giro e tenho uma necessidade, ok? É o meu saldo em tesouraria. Se eu tenho necessidade de 500, mas eu tenho um capital de giro de 8.400, dá o quanto que eu tenho livre, de verdade, financeiramente livre, lá no meu balanço patrimonial. Então tem de saldo em tesouraria livre, sem estar comprometido ainda, 7.900. Então pode ser usado essa fórmula, como pode ser usado essa fórmula, nós vamos chegar no mesmo resultado, ok? A gente vai chegar no mesmo resultado, beleza? Então essa necessidade de capital de giro, professor, onde é que eu uso isso? Inclui isso lá com os índices de liquidez. Inclui isso lá com o índice de liquidez, junta com os endividamentos que vocês vão ter uma informação muito útil para poder trabalhar esses grupos, aumentar, pensa lá nos prazos médios, se eu aumentar, diminuir um pouquinho meu estoque, melhora o meu prazo médio, melhora o meu ciclo de caixa, melhora o meu saldo em tesouraria, correto? Se eu diminuir o estoque só, se eu aumentar 2 dias o prazo de pagamento de fornecedores, também melhora o meu ciclo de caixa. Se eu diminuir em 2 dias os meus clientes, melhora também o meu ciclo operacional e, consequentemente, melhora o meu ciclo de caixa. Então, são coisas pequenas que a gente vai trabalhando que acaba melhorando quando chega no final de um ano de uma empresa, ela está com maior caixa, está com melhor índice de liquidez, está com melhor qualidade de endividamento, está com saldo em tesouraria maior e está feliz da vida. Professora Leila? Nós daqui a pouco já iremos fazer os exercícios, professor, e aí poderão ser feitos em duplas. E eu quero lembrar vocês que todas as fórmulas vocês já têm, e é só ir lá no balanço patrimonial e na DRE. Aqui estão com muita preocupação com relação a esse tanto de cálculo, esse tanto de fórmula. Está tudo no material, quando for calcular compras, no final do balanço já tem o estoque inicial, que é geralmente o problema para calcular. Então tem o estoque inicial e lá consta já o estoque final. Então vai ser tranquilo, podem crer que vai ser tranquilo. Ok, então vocês vão ter os 20 minutos para fazer os cálculos, passar as soluções para a gente, passarem as dúvidas, e a gente vai voltar daqui 20 minutos e nós temos 30 minutos para corrigir. Até lá! Olá, estamos de volta para os 30 minutos de resolver as atividades, confirmar os valores, né? Pelo que a professora Leila tem visto aqui no intervalo, a maioria acertou os valores. Professora Leila, tem alguma observação dos polos? Eu acho que só um polo teve problema no prazo médio do PMPC. Ok? Então a gente vai fazer assim, a gente vai resolvendo, vocês vão passando para os tutores vai falando com a professora Leila e qualquer coisa a gente volta, recalcula, que a ideia é sair sem dúvidas, porque semana que vem é o dia esperado da avaliação. Já falei isso, mas é bom falar de novo, para ficar tranquilo, para você dormir mais tranquilo. As fórmulas vão estar na avaliação. Então não tem que se preocupar em decorar a fórmula, não é isso que eu quero. Você tem que se preocupar em entender como calcular e principalmente entender qual o resultado que ela dá, se melhora, se piora, e depois usar nas empresas de vocês. Vamos lá para nossos cálculos? Então na questão 1, a gente pediu, faça os cálculos dos índices de atividade ou prazos médios do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Então eu uso o balanço patrimonial e uso demonstração do resultado do exercício. Ok? Aí, então vou usar o quê? Vou usar meu balanço patrimonial, estou separando aqui. Aí, qual a informação que eu tenho aqui do estoque? Ó? O estoque inicial é 6.700. Como eu não tenho, só estou tendo o ano de 2012 aqui, eu fui lá no ano de 2011 do balanço, já tirei para vocês aqui o estoque inicial de 6.700 para vocês fazerem o cálculo, beleza? Balanço patrimonial, a parte do passivo, ok? E aqui a minha demonstração do resultado do exercício, correto? Então vamos lá. Qual o primeiro cálculo que a gente vai fazer? Vamos fazer o cálculo do prazo médio do recebimento, do estoque, que é igual ao quê?
prazo médio de rotação de estoque é igual ao meu estoque, né, dividido por minhas, CMV. por meu CMV, pelos meus custos das mercadorias vendidas. Ok? Qual o valor do meu estoque, professora? 7.500. 7.500. Ok, gente? Recapitulando aqui, eu estou pegando o meu estoque, né? Meu estoque aqui, ó, do balanço patrimonial. E o meu CMV. Meu CMV, eu estou pegando meu CMV da demonstração de resultado do exercício. Não é isso? Nem coloquei o CMV lá. O CMV é quanto, professora? 75.050. 0,50. Isso aqui dá quanto? 0,099 0,099 vezes 360, né? Ok, tem mais número aqui, professora? Não. Não. Tá. Então quando eu pego esse 0,99 vezes 360, dá o meu prazo médio. Que nesse caso aqui é quanto, professora? 35,98. 35,98? Isso. Então, o meu prazo médio de rotação de estoque de 2012 é 35,98. Ok? Então, vamos lá. Vamos calcular mais um. Qual é o próximo aqui? Então, já calculei prazo médio de rotação de estoque. Vamos calcular agora o prazo médio do recebimento de vendas, que é igual minhas duplicatas a receber ou valores a receber, não é isso, professora? Isso. A receber ou valores a receber dividido pelas minhas vendas totais, brutas. Ok? Isso aqui dá quanto, professora? Duplicatas a receber é quanto? 5.800. É bom lembrar 5.800. que nesse balanço nós temos a contas a receber. Isso. E somente ela. Então, nesse balanço aqui a gente está trabalhando com contas a receber, correto? Mesma coisa, duplicatas a receber, contas a receber. Aquela ressalva que eu fiz. Quando tem contas a receber e duplicatas a receber, normalmente é duplicata a receber que é operacional. Conta a receber está para outras contas. Mas nesse caso nosso aqui, conta a receber pode ser usado como duplicatas a receber, correto? E se a gente está fazendo assim nos exercícios, vai ser assim também no dia da avaliação, não vai fazer diferente. E vendas, né, professor? Quanto que é vendas? Vendas 175 mil. 175 mil. Vou aqui na DRE rapidinho, nesses primeiros, depois a gente acaba. Então, ó, esse vendas é aqui, ó. Correto? A gente não vai ir lá no vendas líquidas, nesse exercício específico, de prazos médios. Quanto é que dá aqui, professor? 0,0331. 331, ok? Vezes 360 é igual a 11,93. 11,93, ok? Então, vou trazer para cá 11,93, ok? Calculamos o PMRV, ok? Próximo que eu tenho que calcular, o PMPC, né? Tem que calcular o PMPC. Para calcular o PMPC, eu tenho que calcular primeiro o quê? Compras, correto? Correto. Beleza? E nesse, professor, nós tivemos alguns problemas nos resultados. Então, vamos bem com calma, com bem paciência. Então, vamos calcular compras primeiro? Então, qual é a fórmula de compras, professora? Compras é igual CMV mais estoque final menos estoque inicial, correto? correto. Então, vou pegar aqui e vamos lá achar o estoque, vamos achar o estoque inicial e final? Vamos grifar bem aqui. Qual o meu estoque, já passei, né? Isso. Qual o meu estoque final? O estoque final é o que está no balanço, correto? No ano que eu estou analisando. Então, o meu estoque final, nesse caso aqui, é o 7.500. Ok? Qual o estoque inicial? Se eu tivesse aqui ano de 2011, aqui, um exemplo, se eu tivesse aqui 2011 e tivesse um valor de estoque aqui,
Eu ia pegar daqui a informação. Como eu não coloquei o ano de 2011, eu forneci para você o estoque inicial, correto? Então, qual é o estoque inicial? Meu estoque inicial, ok? Aqui, ó, meu estoque inicial é 6.700. Então, estoque final, 7.500. Estoque inicial, 6.700. Beleza? Vamos lá para o cálculo, né? Então, minhas compras, vou colocar só o C aqui, tá? É igual, o CMV. Qual o valor do meu CMV? 75,050. É isso, professora? Isso. E qual o meu estoque final? Tá lá no balanço. Tá lá no balanço patrimonial, ó. Vamos, 7.500. Olha ele aqui, ó. Correto? 7.500. Então, mais 7.500 menos estoque inicial. Aí esse aqui eu coloquei para vocês, eu dei o valor, né? 6.700. Se tivesse o balanço do ano anterior, seria aqui. 6.700 menos 6.700. Ok? Então, qual é o valor das minhas compras? 75 mais 7.500 menos 6.700. Qual o valor, professora? 75.850. 75.850. Ok? Então, todos, qualquer coisa, revisem esse cálculo, né? Revisem esse cálculo de compras e de CMV. Então, está aqui o valor das minhas compras. 75.850. Ok? Agora, só agora, eu posso calcular o meu prazo médio de pagamento de compras. Então, é o quê? Duplicatas a pagar ou fornecedores, correto? Dividido por compras. Fornecedores. Onde que eu acho fornecedores? Balanço patrimonial passivo. Ó. Fornecedores nacional. Correto? Ó, eu tenho contas a pagar aqui. Quando eu separo contas a pagar de fornecedor, indica que só no fornecedor estão a minha parte operacional. Quando eu faço separação, só no fornecedor estão as minhas partes operacionais. Aqui estão outras contas que não é relacionada a estoque. Correto? Que é isso que a gente está tentando captar aqui. Fornecedor é quanto? Eu fui lá e nem gravei, né? 3.000. 3.000 reais. Beleza? Então, duplicados a receber ou duplicados a pagar ou fornecedor, 3.000 reais. Dividido por minhas compras, 75.850. Ok? Deu quanto aqui, professora? 0,039. 0,039 vezes 360 é igual a... Estou transformando em dias, né? Dá quanto, professora? 14,24. 14,24. Beleza? Então, quanto que eu tenho aqui de PMPC? 14,24. Correto? Correto. Calculei os meus prazos médios e agora eu tenho que calcular o quê? Tem que calcular o ciclo operacional e o ciclo de caixa. Correto? Então, vamos lá. Ciclo operacional é igual PM RE, né, prazo médio de rotação de estoque, mais PMRV, prazo médio de recebimento de vendas. Correto? Ah, onde é que eu acho o prazo médio? Opa, na tela anterior, né? É 35,98 mais 11,93. Então, PMRE é igual a 35, quanto? 35 e 28? 98. 98, 35 e 98, mais 11,93. mais 11,93. Isso aqui dá 47,91. 47,91, ou seja, o prazo médio, meu ciclo operacional entre compra e venda é de 47,91. Estou com problema para fazer o 9 hoje. Deixa eu apagar um 9 aqui e um 9 aqui.
Aqui é 98, aqui é 91, ok? Achei o ciclo operacional. E agora, qual é o próximo? Achar o ciclo de caixa, correto? Ciclo de caixa. Ciclo de caixa é igual ao quê? Ciclo operacional. Ciclo operacional menos PMPC. Colocando ciclo de novo aqui. Menos prazo médio pagamento de compras. Então, meu ciclo de caixa é igual a ciclo operacional 47,91. Ó, tá aqui, ó. Né? A gente acabou de calcular. Menos o prazo médio de pagamento de compras, que é quanto? 14,24. 14,24. 24. Então vai ser qual o meu ciclo de caixa? Ciclo de caixa É igual a 37 ou 33,67. 33,67. Ok? 33,67. Como eu quero, além dos cálculos, tomada de decisão, vamos para o slide anterior começar a fazer isso aqui. Prazo médio de rotação de estoque. Você quer que demore mais ou demore menos para rodar o estoque? Quanto menor, melhor. Aqui melhorou ou piorou, professor? Piorou. Piorou. Ok. Beleza? Então assim, ó, eu quero que eu venda em menos dia possível. No ano 2011, eu vendia o estoque em menor prazo, correto? E agora o prazo médio de recebimento de vendas. Você quer demorar mais ou menos para receber vendas? Você quer sempre receber menos, né? Então, neste caso aqui, o que aconteceu? Eu quero receber mais rápido possível, né? Eu demorava 17 dias, foi para quanto? 11,93 dias, ou seja, nesse caso aqui... Melhorou. Ok? Prazo médio de pagamento de compras. Eu sempre quero que as minhas compras demorem o maior prazo possível. Era 4,71 de média, foi para quanto? 14,24. Então, melhorou ou piorou? Melhorou. Correto? Compras a gente não analisa. Vamos lá no ciclo de caixa. Ciclo operacional, desculpa. O ciclo operacional meu é o prazo que eu demoro para comprar, vender e receber. Então eu quero receber mais rápido ou demorar mais. Então quando eu tinha 48 dias de média, vim para 47,91, o que aconteceu com ele? Ele melhorou o prazo. Ok? Então melhorei aqui. Agora o ciclo de caixa é quanto do meu é bancado por fornecedores, das minhas atividades operacionais. Então tenho 43,94 e foi para quanto? 33,67, ou seja, reduziu a parte que eu sou bancado por mim mesmo, né? Fornecedor diminuiu o prazo que eu dependo, aumentou o prazo que eu não dependo, que é do meu próprio caixa, que eu não dependa de fornecedor. Ou seja, eu quero que isso aqui seja o menor possível. Se diminuiu, melhorou. Ok? Beleza? Ok, gente? É muito importante essa visão de melhorar ou piorar. É essa visão que você tem que ter na empresa. Ok? Fazer os cálculos, ajustar o sistema para fazer os cálculos, mas a opção de melhorar ou piorar. Quer ver uma coisa? Então, é a resposta da questão 2, que é levando em consideração cada um dos índices de atividade ou prazos médios, a empresa melhorou ou piorou, a gente já fez ali, né? Mas agora a gente quer fazer uma outra observação aqui. É assim, isso que aconteceu, né? Ó, aqui piorou, né? Melhorou e melhorou. Correto? Se a gente pegar aqui, qual foi o prazo médio da rotação de estoque? Se a gente estabelecer que aqui é o momento da minha compra, qual foi o prazo médio de rotação de estoque? Foi 36 dias quase, né? Olha, 36 dias. 1, 2, 3. Mais ou menos aqui, vamos colocar, né? Então esse aqui é o meu prazo médio de rotação de estoque. Vamos considerar que foi isso. Qual foi o meu prazo médio de recebimento de dias? 11 dias. Correto? 11 dias. Então, vou pegar aqui, partir mais ou menos aqui. Então, eu tenho prazo
médio de rotação. Deixa eu fazer esse campo maior aqui que vai ficar mais fácil de entender. Está ficando muito apertado. Então, eu tenho primeiro o meu prazo médio de rotação de estoque, correto? Que é quantos dias? 35,98. E tenho aqui para frente o meu prazo médio de recebimento de vendas, que é quantos dias? Vai ficar graficamente aqui, né? Que é 11,93 dias. Ok? Somando esses dois aqui, eu tenho o que a gente chama de ciclo operacional, que no nosso caso é 47,91. Ok? Então tem esse mais esse que é igual ao ciclo operacional. Beleza? Aí eu vou lá embaixo e pego o quê? Coloco aqui embaixo, ó. Mesmo momento, eu estou falando de compra e recebimento, que é quantos dias? Compra e recebimento são 14 dias. Então, meu prazo médio de pagamento de compra e recebimento, não, desculpe, compra e pagamento é de 14,24, correto? Significa que daqui até aqui, quem banca o caixa é a minha empresa, eu não tenho fornecedor financiando. E esse ciclo de caixa, nesse caso aqui, é 33,67 dias. São 33 dias que os meus estoques, que os meus custeamentos das minhas atividades operacionais são bancadas pela minha própria empresa, sem ligação direta com os fornecedores, aquele cara que vende a mercadoria de fato para a gente e que a gente acaba revendendo, ok? Muito importante, frisou, colocou no cálculo, diminua o máximo de prazo possível que vai dar impacto lá na frente na empresa, correto? A gente vê aqui essa melhora que aconteceu nesses prazos médios, repercutindo, vocês pegaram os slides da aula anterior, que fala de rentabilidade, principalmente da aula de endividamento e liquidez, vocês vão observar que, em virtude dessas alterações do prazo, lá também melhorou. Então a empresa é um conjunto, eu melhoro os prazos médios, acaba melhorando também os meus liquidez e endividamentos, ok? Vamos para outra questão? Na outra questão, na questão 3, nós estamos falando de fazer os cálculos da necessidade de capital de giro, né? Saldo em tesouraria e capital de giro de novo, né? Do ano, tá certo? Necessidade de capital de giro, saldo em tesouraria, né? E o meu capital de giro, ok? Considero o balanço apresentado na 1. E aqui a gente separou, correto? Ativo circulante financeiro, que eu tenho 19 mil. Ativo circulante operacional, que eu tenho 13.300, ok? Esta divisão, se cair na prova, a gente não sabe ainda, né? Não viu? Se cair na prova, já vai estar feita, tá? Vocês não vão ter que separar isso, não. Ciclo operacional e ciclo financeiro. Eu quero que ele entenda que aqui está toda a parte financeira da empresa e aqui está toda a atividade operacional da empresa, beleza? Lá no passivo, mesma coisa. Está aqui passivo circulante financeiro, 5.200, passivo circulante operacional, 11.300, ok? Vamos lá. Então, a minha necessidade de capital de giro é qual? Vamos fazer o cálculo aqui, já tem o resultado ali, mas vamos fazer o cálculo. Meu capital de giro é igual, é o meu passivo não circulante mais meu patrimônio líquido, que eu tenho de origem recurso de longo prazo, menos meu ativo não circulante, correto? Meu capital de giro é o que então? Qual é o passivo não circulante, professora? Valor, por favor? Passivo não circulante. Não circulante, rapidinho. Só ver aqui para a gente também. 2.900. 2.900, ok? Só para mostrar aqui de onde a gente está tirando. Então, meu passivo não circulante é 2.900, meu patrimônio líquido? 75.400. 75.400. E meu ativo não circulante? 62.500. 62.500, ok? Só para a gente mostrar aqui de onde a gente está tirando, ó. Não circulante, 2.900. 2.900, patrimônio líquido, 75.400. e ativo não circulante está no
no anterior, né? 62 com E 500. 500, ok? Então a gente fez isso. Quanto é que deu aqui, professora? O Resultado? total aí vai dar 15.800. 15.000 e... 800. Então, qual a minha necessidade? Desculpa, qual o capital de giro? Quanto que eu tenho dos meus não circulantes que está sobrando lá para aplicar no meu circulante? 15.800, beleza? Então, qual o outro cálculo? A necessidade de capital de giro, que é igual ao quê? Necessidade de capital de giro é o meu passivo circulante operacional menos o meu ativo circulante operacional. É isso, professora? Isso. Qual é o meu... É o contrário, professor. É Ativo o contrário. circulante operacional menos passivo circulante operacional. Podia ter mudado só a letra, né? Ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. É isso? Vamos lá no ativo circulante operacional para saber o que eu tenho. Meu ativo circulante operacional é 13.300. Então, meu ativo circulante operacional é 13.300. E o meu passivo circulante operacional é 11.300. Ok? Menos 11.000 com 300. Isso aqui dá quanto, professora? 2.000. 2.000, né? Uhum. 2.000. Então, 2.000. Minha necessidade de capital de giro, 2.000. Meu capital de giro, 15.800. Correto? E meu saldo em tesouraria? Meu saldo em tesouraria, eu calculo como? Eu posso calcular De duas diminuindo formas, né? o ativo circulante Financeiro, financeiro, menos passivo circulante financeiro. financeiro. Ok? Meu ativo circulante financeiro é quanto, professora? Ativo circulante financeiro, 19.000. 19.000. E o meu passivo circulante financeiro? 5.200. 5.200. Ok? Isso dá quanto, professora? 13.800. 13.800. Correto? Qual outra forma de fazer o saldo em tesouraria? É pegar o capital de giro, né? Isso. Menos o necessidade de capital de giro. Ou seja, 15.800 menos 2.000, que vai dar 13.800. Então, hoje, o saldo que eu tenho em tesouraria livre lá na parte financeira, é de 13.800. Mas de todo o dinheiro que eu tenho na empresa, eu tenho 2.000 que não tem de origem financeira, não tem de origem operacional, que a origem dele é completamente financeira. Ok? Beleza. Esses índices eles não têm quanto melhor, pior e tal, não tem muito isso. Mas também a gente pode pegar ele e fazer um conjunto com os índices de liquidez. Então lá com liquidez a gente consegue fazer uma jogada para saber o que esse mecanismo todo está influenciando na liquidez. Aí envolve prazo médio novamente, índice de atividade. Diminuir a compra de estoque, às vezes eu posso ter um estoque menor, influencia financeiramente na empresa. Ressalva, não posso ter estoque menor e para ter estoque menor eu diminuo as minhas vendas. Então a gente tem várias vertentes para ser trabalhada, mas a base de análise está sendo apresentada para vocês. Então a gente já trabalhou liquidez, endividamento, rentabilidade, lucratividade e agora atividade junto com os capitais de giro e necessidade de capital de giro para saber qual o passo que a empresa deve tomar tanto na parte financeira quanto na parte operacional da empresa. Ok? Professora Leila dos Polos. Então, os polos acertaram todas as questões, né? Quero parabenizar aí Colorado do Oeste, aqui o polo de Porto Velho, aqui da Zona Norte, também eles acertaram todas as questões, não teve nenhum erro. Os demais polos também, polo de Vilhena, todos os demais polos. Na verdade, vocês estão de parabéns, viu? Apesar de parecer no início que era bem difícil, né? Todos diziam aos instrutores, olha, estão todos muito atentos, são muitos números, né? Mas assim, é tranquilo porque nós temos as duas demonstrações colocadas para vocês. É só ir lá, olhar a fórmula e procurar onde está cada valor, né? Depois fazer, aí a questão depois é só matemática pura mesmo, que é fazer as divisões e as multiplicações necessárias. Uma dúvida que os alunos tiveram aqui é com relação
relação a arredondamento. Professora, teve um valor que lá deu 35,98, mas os alunos encontraram 35,97. É tranquilo, pessoal, esse não pode ter uma variação muito grande, né? Mas em relação a 0,1, 0,2 é tranquilo a questão do arredondamento. Só ter cuidado para não pegar valores, arredondar demais e acabar tendo valores desencontrados aqui. Mas quanto ao arredondamento é tranquilo. Quanto a isso, os demais polos estão de parabéns também, porque acertaram todos os cálculos. Ok, com relação ao arredondamento, nossa prova sempre é objetiva. Professor, eu achei 35,97, lá na prova tem a resposta 35,98. Vai nela, né? Vai nela, não vai ter lá 35,98, 35,97, 35,96, a gente não vai ter essa crueldade de colocar isso. Colocar um número um pouco distante, que a ideia nossa é que vocês tenham aprendido mesmo a usar isso no seu dia a dia. Vamos apresentar, só relembrar aqui, né? Só a tesouraria aqui que era para aparecer. Só fazer um grande lembrete, né? Que a tarefa elaboração e análise dos índices de rentabilidade, lucratividade e atividade que eu citei no final da aula passada, iniciada na aula 4, envolve o conteúdo da aula de hoje, tá? Atividade. Deverá ser entregue até o dia 24/3/2015, ok? Semana que vem, última aula, revisão, a famosa provinha, a melhor parte de todo o processo. E lembre-se da atividade, que sem as atividades também vocês acabam sendo prejudicados. Professora Leila? Quero agradecer a companhia, agradecer a participação de vocês aqui no chat. Contamos com você na próxima aula. Fiquem tranquilos, olhem o material, estudem e tragam as dúvidas para a próxima aula que a gente vai estar aqui com vocês. No mais, boa noite. Gente, boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser e há de querer. Até lá.